Então, vamos nós, então, vamos ver hoje a perda da realidade da neurose na psicose de 1924 do Freud. É um texto curtinho, mas nem por isso é um texto bobinho, né? Recentemente, apontei como um dos traços que distingue a neurose da psicose que na primeira o eu, em sua dependência da realidade, reprime uma parte do id, da vida institucional. Enquanto na psicose, o mesmo eu, a serviço do D, retira-se de uma parte da realidade. Para a neurose, então, o fator decisivo seria a influência preponderante da realidade. Para a psicose, a influência do ID. A perda da realidade já estaria na psicose desde o início. Na neurose, parece, ela seria evitada. Interessante, hein? Mas isso não conduz em absoluto com todos nós, com o que todos nós podemos saber por experiência. Que toda neurose perturba de algum modo a relação do doente com a realidade. É um meio para ele retirar-se dessa. E, em suas formas graves, significa diretamente uma fuga da vida real. Essa contradição dá o que pensar, mas não é difícil eliminá-la, e seu esclarecimento ajudará em nossa compreensão da neurose. A contradição existe apenas enquanto temos em vista a situação do início da neurose, na qual o eu, a serviço da realidade, efetua a repressão do impulso instintual. Mas isso não é ainda a neurose mesmo. Ela consiste antes do processo que traz compensação para a parte prejudicada do ID, ou seja, na reação à repressão, e no malogro desta. O afrouxamento da relação com a realidade é consequência desse segundo estágio na formação da neurose. E não nos surpreenderia se um exame detalhado mostrasse que a perda da realidade afeta justamente a porção da realidade por cujas exigências produzem a repressão intelectual. A característica da neurose como resultado de uma repressão mal lograda não é coisa nova. Sempre afirmamos isso. E apenas devido ao novo contexto foi necessário repeti-la. A mesma objeção, aliás, torna a se apresentar marcantamente no caso de uma neurose, do qual sabemos o fator ocasionador, a cena traumática, em que podemos ver como a pessoa se afasta da experiência e abandona a amnésia. Retomo a guisa de exemplo um caso por mim analisado há muito tempo, no qual uma garota apaixonada pelo cunhado, estando junto ao leito de morte da irmã, é abalada pela seguinte ideia: agora ela está livre, agora ele está livre, pode se casar comigo. Esta cena é imediatamente esquecida e tem o início do processo de regressão, que conduz às dores histéricas. É justamente instrutivo nessa história ver por qual caminho a neurose busca resolver o conflito. Ela tira o valor à mudança real e, ao reprimir a exigência institucional em questão, ou seja, o amor ao cunhado, a reação psicótica seria recusar o fato da morte da irmã. Poderíamos esperar que no surgimento da psicose ocorresse alguma coisa análoga ao processo que se verifica na neurose, naturalmente, entre outras instâncias, ou seja, que também na psicose fossem visíveis dois estágios, dos quais o primeiro arrancaria o eu da realidade, dessa vez enquanto o segundo iria corrigir o dano e restabeleceria a relação com a realidade à custa do eu. Realmente, algo análogo pode ser observado na psicose. Também nela há dois estágios, do quais o segundo comporta o caráter de reparação. Mas logo a analogia dá lugar a uma convergência bem maior dos dois processos. O segundo estágio da psicose visa também compensar a perda da realidade, mas não à custa de uma restrição do ID, como, na neurose, à custa da relação com o real, e sim por uma via autônoma, pela criação de uma nova realidade que não desperte a mesma objeção que aquela abandonada. Logo, tanto na neurose como na psicose, o segundo estágio é conduzido pela mesma tendência,
Nos dois casos, ela serve à aspiração do poder do ID, que não se deixa coagir pela realidade. Tanto a neurose como a psicose são a expressão da rebeldia do ID contra o mundo externo, de seu desprazer, ou, se quiserem, da sua incapacidade de adequar-se à necessidade real. Ah, tem aqui uma palavra que não sei o que é. Necessidade. Neurose e psicose diferenciam muito mais a primeira reação que as introduz do que na tentativa de reparação que lhe segue. A diferença inicial se exprime, então, no resultado final. Na neurose, uma porção da realidade é evitada mediante a fuga, enquanto na psicose ela é remodelada. Ou podemos dizer que na psicose a fuga inicial é seguida de uma ativa fase de remodelação, e na neurose a obediência inicial é seguida de uma posterior tentativa de fuga. Ou de outra maneira ainda, a neurose não nega a realidade, apenas não quer saber dela. A psicose nega e busca substituí-la. Chamamos de normal ou sadio o comportamento que une certos traços de ambas as reações, que nega a realidade tão pouco como a neurose, mas se empenha em alterá-la como a psicose. Essa conduta adequada aos fins normal leva naturalmente ao trabalho efetuado no mundo exterior e não se limita, como na psicose, à mudança interna. Já não é autoplástica, mas aloplástica. Outra definição, hein? Outras definições, né, Ronald? Pois é, tem muito texto bem denso, viu? Bem, isso porque é curtinho. Ainda bem que é curto, né? Pois é, vai dar para discutir bastante. Na psicose, a remodelação da realidade acontece nos precipitados psíquicos da relação, das relações até então mantidos com ela. Ou seja, nos traços mnemônicos, ideias e juízos que delas foram adquiridos até então, e pelos quais ela era representada na vida psíquica. Mas essa nunca foi uma relação fechada, sempre foi continuamente enriquecida e transformada por novas percepções. Isso aqui, depois eu vou comentar isso aqui, viu? Isso aqui tem já saquei uma coisinha aqui. Vamos ver se a gente... Assim, também a psicose depara com a tarefa de obter percepções tais que correspondam à nova realidade, o que é feito do modo mais radical, pela via da alucinação, quando, em muitas formas e casos de psicose, os lapsos de memória, delírios e alucinações mostram um caráter bastante grave e se ligam ao desenvolvimento da angústia, isto é, de que todo o processo de transformação se realiza contra violentas forças opositoras. Podemos construir o processo com base no exemplo da neurose por nós conhecido. Nele, vemos que se reage com angústia a cada vez que o instinto reprimido faz um avanço, e que o resultado do conflito é apenas um compromisso, imperfeito como satisfação. Na psicose, provavelmente a porção rechaçada da realidade volta sempre a importunar a psique, como faz na neurose o instinto reprimido, e por isso as consequências são as mesmas em ambos os casos. Uma tarefa ainda não acometida pela psiquiatria especializada é o exame dos diferentes mecanismos que nas psicoses devem produzir o distanciamento da realidade e sua reconstrução, assim como o grau de êxito que pode alcançar. Uma outra analogia entre neurose e psicose, portanto, consiste em que nas duas a tarefa realizada no segundo estágio não logra parcialmente, na medida em que o instinto reprimido não consegue arranjar um substituto integral, neurose, e aquilo que representa a realidade não pode ser vestido em formas satisfatórias, não, pelo menos, em todas as formas de doença psíquica. Mas a ênfase não é a mesma nos dois casos. A psicose ela vai totalmente no primeiro estágio, que é em si patológico, e pode levar apenas à doença,
A neurose cai no segundo, no fracasso da repressão, enquanto o primeiro pode ser sucedido, tendo sido, muitas vezes, no âmbito da saúde, embora não se pagar um preço e deixar traços do dispêndio exigido. Essa diferença, e talvez muitas outras, resultam da distinção topográfica na situação inicial do conflito patogênico. Se o eu nela cedeu a fidelidade ao mundo real, ou se é a sua dependência do ID. Por via de regra, a neurose contenta em evitar a porção da realidade em questão e protege-se do encontro com ela. A diferença aguda entre a neurose e a psicose, no entanto, é diminuída pelo fato também na neurose haver tentativa de substituir a realidade indesejada por outra, mais conforme aos desejos. Isto é, possibilitado pela existência de um mundo da fantasia, de um âmbito que foi separado do mundo externo real, quando a introdução do princípio da realidade. Desde então, é conservado o livro das exigências da vida, a maneira de uma reserva, que, embora não seja inacessível ao eu, é ligado forçamente. Desse mundo da fantasia, a neurose insere o material para suas novas construções de desejo, achando-os geralmente pelo caminho da regressão a um passado real mais satisfatório. Dificilmente se duvidará que na psicose, o mundo da fantasia tem o mesmo papel que também nela construir o armazém qual é extrair o material ou modelo para construir a nova realidade. Mas o novo mundo exterior fantástico da psicose pretende se pôr no lugar da realidade externa, enquanto o da neurose, tal como o jogo das crianças, apoia-se de bom grado numa profunda realidade, uma diferença daquela da que foi preciso defender-se. Dá-lhe uma importância especial no sentido que, de maneira nem sempre correta, chamamos de simbólico. Isso aqui ficou bem legal. Assim, tanto para a neurose como para a psicose, uma não apenas a questão da perda da realidade, mas também de uma substituição da realidade. Rapaz. E aí, Rony? Acabou. Oi, já terminou? Já. Tá bom, né? Denso e pesadão, hein? Pois é, eu anotei algumas coisas aqui que eu vou comentar, mas se você quiser comentar, já que você disse que ia comentar, né, um trecho lá. Ah, sim, claro. Você percebe, isso é uma coisa que eu estava dando uma olhada no livro do Mark Somos. Como ele é? fala, Mark Somos, alguma coisa, vou escrever aqui no chat, que é mais fácil. Aqui, ó, Mark Somos. Não sei se você já ouviu falar desse cara. Ele é neuropsicanalista. Não conheço. Ele que é um cara que desenvolveu a neuropsicanálise. Ele é um dos caras que está trabalhando nisso. Ele fala aqui no texto de um momento. Cadê? Ó, mas essa nunca foi uma relação fechada, sempre foi continuamente enriquecida e transformada por novas percepções. Quer dizer, que esse não é um sistema fechado, mas é um sistema aberto. Exatamente. Entendeu? Então, é uma construção também com o mundo externo, não é uma construção só interna, né? É uma parte que ele está falando aqui da psicose, né? Então, é um sistema aberto. O cara precisa de uma realidade, para ele em cima dessa, remodelando a realidade, e daí ele vai transformando essa realidade da cabeça dele, né? Então, você tem uma dialética ali meio que, não diria distorcida, mas diferenciada, né? Era isso que eu tinha para comentar. Manda bala aí. Pois é, pegando o teu gancho aí de ser um sistema aberto, eu diria que tem um problema aí, porque você tem a regressão, né? Na regressão, você vai voltar aos fatos ocorridos, mas aí ele disse, eu não me lembro agora aonde, mas ele disse que você encontra uma nova realidade. Quer dizer que cada vez que você regride o seu inconsciente, você encontra uma nova realidade, então ele, na verdade, é por isso que ele é aberto, né? Será que é isso?
Eu acho que sim, né? Ele vai, deixa eu ver aqui se eu acho a parte que ele fala da regressão, porque ele coloca isso também, né? Porque se eu posso regredir o inconsciente Aqui, ó. e ter uma nova realidade, porque não é só regredir, é ter uma nova realidade a partir dessa regressão. Aí, ó, é isso aqui, ó. Desse mundo da fantasia, a neurose retira o material para sua nova construção do desejo, achando geralmente pelo caminho da regressão a um passado real mais satisfatório. Pois é, na fantasia, Isso. que no caso não é psicose, né? Não, nesse caso a neurose, ó. Certo. Porque a psicose, ela vai negar um lado da... vamos voltar para o comecinho do texto que dá uma definição que eu achei maravilhosa. Nós fizemos 30 definições no texto. Ele fala aqui, ó, cadê? Aqui, deixa eu ver mais. Ele vai falar aqui, né, ó. Recentemente apontei como os traços a neurose da psicose, que na primeira o eu, em sua dependência da realidade, reprime uma parte do ID da vida espiritual. Enquanto na psicose, o mesmo eu, a serviço do D, retira-se de uma parte da realidade, né? Então, quando ele fala aqui dessa parte do reprimir, ele distorce, né? Na outra, ele já arranca, né? Ele nega, ele tem uma amnésia. Né? Eu vejo essa repressão como um bloqueio, né? Isso, isso. Ele Ela bloqueia. origina um bloqueio, um trauma, que aí você para ali, você não consegue mais regredir. Isso. Porque, só um exemplo, hoje eu estava, depois dessa palestra que eu assisti, eu comecei a lembrar, porque o assunto era esse, realidade psíquica, eu comecei a lembrar de assuntos da minha infância que fazia muito tempo que eu não lembrava, entendeu? Porque ativou, deu algum gatilho, ativou a minha memória para isso, Certo. né, para lembrar. Agora, por quê? Foi uma espécie de regressão, a palestra foi uma espécie de regressão, né? Porque eu cheguei até a infância, mas no caso da psicose, eu não sei se a pessoa consegue chegar. Eu acho que ela chega em algumas partes, né? Aí Algumas vai partes. tudo fragmentado, né? Porque algumas partes ela vai acabar negando, né? Ela E nega, justamente, porque ela, como é bloqueia, ela vai bloquear os traumas dela, né? Por isso que ele fala dessa psicose que ela tira a pessoa da realidade, né? Porque no neurótico, a pessoa não sai da realidade, ela vai lá, volta, cria o mundo da fantasia dela lá no passado, como fosse maravilhoso, tipo uma nostalgia, na minha época, e tira uma parte também, mas ele distorce, né? Enquanto não tira, não distorce. Acho que é mais ou menos por aí que eu quero dizer. Tanto é que ele dá umas. Quer ver? Ele dá umas 300 definições aqui. é. Ele deu um monte de. Agora, achar uma aqui. Ele fala de segundo estágio, né? Esse é o texto que você tem que ler várias vezes para entender. É. O bom é que, como ele é curtinho, dá para imprimir e levar ele para todo canto, né? Olha Pois aqui, é. ó. Aqui, ó. A diferença inicial se exprime então no resultado final. Na neurose, uma porção da realidade é evitada mediante a fuga, enquanto na psicose ela é remodelada. Quer dizer, eu falei errado, né? É invertido, né? Ou podemos dizer que na psicose a fuga inicial é seguida de uma ativa fase de remodelação. E na neurose a obediência inicial é seguida de uma posterior tentativa de fuga. Então, invertido. Você vê na psicose que ela é remodelada e na neurose ela é evitada mediante a fuga. Ou ele foge, né? Aqui, ó. A neurose não nega a realidade, a pessoa não pode saber dela. A psicose nega e busca substituí-la. Eu falei errado, então. Eu falei errado. Estava invertido o que eu falei. Eu acho que ela procura substituir, mais substituir por um reinvestimento, vamos dizer assim, é, que é no nível da ficção, não é mais realidade. Isso. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui.
o sujeito estou com dificuldade de encontrar um exemplo aqui, porque geralmente quem não é psicótico é difícil você entender uma psicose, né? Mas a não ser quando é psicanalista. Mas eu não sou psicanalista. Mas vamos dizer assim, tem o caso lá do Schreiber. Lembra do Schreiber? Presidente Schreiber? Sim, sim. Ele dizia que tinha raios de sol saindo do ânus, né? Uhum. Aí é claramente uma psicose, mas se você fizer um reinvestimento pela ficção, você pode criar uma realidade que não se adequa à realidade Sim. que a gente entende como realidade, né? Mas você pode, por exemplo, interpretar, estou dando aqui uma interpretação, né? Uhum. Que as zonas, no caso anal dele, né? A zona anal dele é iluminada, vamos dizer assim. Iluminada pelo quê? Aí você começa a criar várias outras realidades que não são realidades Isso. que são interpretadas, como é uma psicose, né? Você é uma fragmentação do eu. Então não tem como você dizer assim, por exemplo, que que é difícil interpretar isso, mas que o sol que brilha ilumina ao contrário, a direção é a contrária. O sol que ilumina o ânus dele. E no caso isso não tem nada de mais, porque o sol de fato ilumina todo o nosso corpo, né? Se a gente for Sim. pensar isso, Uhum. pelo lado da realidade, nem da neurose, da psicose, mas digamos pela normalidade, né? Entre aspas, pela normalidade. Mas no caso dele, a direção é a contrária. Vai do ânus para o sol. Quer dizer, o ânus é iluminado pelo sol, mas vai do ânus, ele sente o ânus dele iluminado. Né? Não sei se está Sim. dando para entender a ficção, como foi feita a ficção. Porque você poderia perguntar assim, no caso desses escritores, esses atores, atrizes que trabalham diretamente com ficção, eles não, nem todos são psicóticos, Sim. mas eles estão trabalhando, eles estão reinvestindo a realidade deles. Sim. Né? Quando ele vai interpretar um personagem que não tem nada a ver, aí fragmenta o eu, de certa forma, né? Isso é uma Fragmenta atuação, né? Fica uma é uma atuação. atuação. Uhum. Eu acho que a gente pode pensar, eu vou dar um exemplo mais simples. Por exemplo, assim, uma criança mordida por um cachorro. Uma criança. Então ela pode falar assim, isso não foi nada. Ela nega. Agora ele está falando aqui, ele nega a realidade. Mas o psicótico, ele vai, além de negar, ele vai substituir, ele fala, não foi um cachorro que mordeu. Foi um dragão, foi um alienígena. Isso. Entendeu? Então, de um lado ele fala, não, isso não interessa. O outro fala, não, foi um alienígena que mordeu. Foi chupacabra. Uhum. Entendeu? É mais ou menos por aí que ele está tentando tratar. Mas assim, dele fala que o sadio é justamente a pessoa que não. Que ele coloca aqui, né? Até do sadio, né? Essa conduta adequada aos fins normal leva naturalmente a um trabalho efetuado no mundo exterior e não se limita, como na psicose, à mudança interna, já não a autoplástica, mas a aloplástica. Então, assim, quando você aceita a realidade, você já não está nenhum, pelo menos que eu estou entendendo, você não está em nenhum dos dois casos, só está aceitando a realidade como ela é, né? Faz mais sentido o que eu falei? Faz. É um exemplo meio Faz bobinho. sentido. Tem a realidade, se você for pensar nessa questão da regressão novamente, né? Eu coloquei aqui, imagina os restos de uma construção, que você, no caso, é quando você vai rememorando, né? Para você chegar no determinado. Porque para você chegar no trauma, você tem que passar pela memória. Aí quando você vai puxando esse fio, vamos dizer assim, da memória, você assim, como foi sua infância? Você começa assim, abordando, né, o paciente, como foi sua infância? Aí conte um evento da sua infância. Aí qualquer evento que o primeiro que vier na sua cabeça.
Aí você conta tal evento. Aí você vai começar a traçar o perfil daquela pessoa que você está tratando para Uhum. saber se ela é neurótica, é psicótica, mas passa pela memória, porque ela vai lembrar, mas ela já está contando a partir da ótica dela de hoje. Sim. Então, por isso que é feita a regressão, para a pessoa ser a mais fiel possível Uhum. com relação à realidade que ocorreu com ela, porque o que você tem, na verdade, do inconsciente são os restos, Isso. entendeu? Mesmo no dito normal, aquela pessoa mais normal, mas se você for trabalhar e você vai passar pela regressão, tem que passar pela regressão, Uhum. vamos lá, o que que você fazia? Você fazia tal coisa. Aí você começa a comparar com a realidade de agora. Aí você tem várias realidades que já aconteceram com você, né, na vida. Então, qual é a realidade mais real? É a que você está vivendo agora ou é a que você já vivenciou? Eu poderia dizer que existe no neurótico existe mais fantasia porque ele não consegue fazer essa regressão adequadamente. No psicótico ele faz é fugir dessa regressão. Uhum. O que é que você me diz? Eu acho que também tem uma questão que eu acho que é bem difícil, porque assim, também tem a questão da lembrança cobridora, né? Que a pessoa simplesmente ela vai lançando algumas coisas do passado, mas são simbólicas também, porque ela também não consegue lidar com aquilo com realidade, entende? É Então, porque assim, pode falar. porque a linguagem ela é simbólica. Então, quando Sim. você a do inconsciente, né? Ela é simbólica, mesmo quando você está falando linearmente, quando você está falando, como é que eu quero dizer, literalmente, você está simbolizando ali. Sim. Então, você falou de um cachorro, tá, mas o que que representa esse cachorro? Uhum. Hoje esse cachorro não é mais um cachorro que mordeu o seu pé e que você diz que é o chupa-cabra. Hoje é, digamos, a sua esposa que não larga do seu pé, Sim, também tem isso. entendeu? Uhum. Sim, sim, também tem isso. É muito complexo. Eu acho que é uma questão de caso a caso. Vai ter pessoas que vão usar o símbolo, igual você falou, vai Hum, usar o cachorro para pegar, pra trazer algo aqui no moderno, na vida adulta dela, no agora, mas também vai ter esse passado também real, né? Que o fato, né? Fativo. Ele não é subjetivo, ele não tem como você interpretar. Isso foi morido, não é só uma morida. Mas ao longo do tempo, você também pode fazer isso que você falou, que é a questão do simbólico, da fantasia. Você pode pegar uma coisa que para você foi traumática e representar de uma forma mais suave, entre aspas, para ir aos poucos se aproximando desse fato. A gente pode pensar em abusos, né? Então, isso. abuso, vamos pegar abuso aqui, vamos falar assim, o monstro entrou no meu quarto e a criança assistiu lá um filme de terror, ela associou ao filme de terror o que aconteceu com ela, porque ela não quer contar o que aconteceu com ela. Não quer falar que foi alguém, um vizinho, uma vizinha, sei lá. Então, ela vai usar essa linguagem, como você falou, simbólica, e aí cabe à terapia tentar trazer essa realidade, porque ela vai ser dolorida, ela vai gerar essa angústia que ele fala. Você viu que ele falou da angústia? Né? Uhum, uhum, Nela vemos que se reage com angústia cada vez que o instinto reprimido faz um avanço, que o resultado do conflito é apenas um compromisso, imperfeito como satisfação. Quer dizer, a pessoa quer contar também, mas ela fica angustiada de tocar nesse assunto, né? Porque ela fica reprimindo e fica fazendo. Então você vê, é complicado também. Por isso que ele fala dessa coisa também de quebra da psicose ou do negar. Nunca aconteceu isso comigo. Não, mas. E é engraçado que tem um texto do Freud que ele fala sobre isso, que acho que não lembro agora o nome, que ele fala, né, que uma mãe relata, né, uma situação lá que aconteceu e a criança,
toda vez que o Freud falava com essa criança sobre a situação, ela negava. Ela negava. Eu entrava nesse estado neurótico. Ela negava. Isso nunca aconteceu. E não falava mais nada. Por isso que é tão complexo. Por isso que você usa a casa meio que você faz um reflexo, uma representação. Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido, ó. Deixa eu dar 2 exemplos. Tá gravando, tá? Tá gravando. Tá, mas o que eu posso falar? Eu cheguei no momento da minha análise que ele mandou eu começar a escrever o meu dia a dia, certo? Aí eu escrevi, mas eu escrevi sobre o meu passado, não escrevi sobre o meu dia a dia. Aí ele disse, poxa, mas você fez o contrário do que eu disse, eu pedi para você escrever o dia a dia. Não, mas se você está pedindo para eu escrever o dia a dia, eu posso escrever sobre coisas que já aconteceram comigo também. Aí tá certo, tá bom, beleza. Aí eu coloquei que quando eu era criança, eu gostava de olhar, quando meus pais me levavam para a igreja católica, eu gostava de olhar para as quinas. Sabe o que é quina, né? Não, o que é? Quina é um ponto, é um extremo de uma parede, entre uma parede e outra. A gente chama de quina, né? Que é o ponto de encontro entre 2 ou 3 paredes, ou teto, certo? Aí eu disse que eu gostava de olhar para esses locais da igreja. Certo. Aí olha como ele interpretou. Eu não sei se está certa a interpretação, mas ele disse assim: você quer o inatingível. Aí eu fiquei pensando com o inatingível. Agora, depois que caiu a ficha, né? Por quê? Porque é um local alto e é um extremo que é difícil de alcançar. Aí por isso ele interpretou que eu estou querendo o inatingível. Só dando esse exemplo, não vou continuar a história não, porque aí vou... Não, tranquilo. Vai no que você achar que tem que ser. Mas aí só para você ver como é que trabalha o simbólico, né? Para mim, eu jamais ia pensar nisso. Jamais ia pensar nisso. Eu simplesmente, na minha mente, eu gosto de quinas e pronto. Eu gosto de olhar, eu entro no lugar, mas isso é uma coisa que está no meu inconsciente que eu preciso investigar melhor ainda, entendeu? E o inconsciente é esse negócio que é só os restos, como eu disse. Então, mais lá para trás, se ele fizer uma regressão comigo, que eu vou tentar pedir para ele fazer essa regressão, para identificar da onde é que eu tirei. Aí eu comecei a pensar, bom, meu pai trabalhou como pedreiro muito tempo, construiu uma casa, eu morei numa casa grande, talvez seja por isso, entendeu? Eu cresci vendo aquilo, mas pode ser que tenha lá uma interpretação. Eu queria saber quando é que para esse negócio, entendeu? Porque senão você vai regredindo, você vai chegar na fase oral, fase anal, né? Eu também não sei onde para também, viu? Mas deve ter um contexto sobre repressão do Freud. Eu acho que tem. Depois eu vou dar uma procurada. E nada melhor do que na própria fonte, né? Eu acho que tem, depois eu vou dar uma olhada, mas eu também não sei onde para, exatamente o que acontece. Mas, assim, mesma coisa, a gente volta na questão, né? Tudo isso pode ser simbólico, pode ser real. E eu também não sei como dividir isso, né? Porque às vezes é assim, as coisas não são puxadas diretamente, né? Igual ele fez com você. Ele olhou e falou, aqui não é tal coisa, papapá. Mas isso pode ser uma das interpretações, talvez. Eu não sei como ele encaixou isso. Pode ser uma. Se você fosse outro psicanalista, o terapeuta ele falaria de outra forma, de outro jeito. Porque se o inconsciente é esse sistema aberto, beleza, pode ser que ele tenha razão. No momento, eu quero o inalcançável, porque veio à tona essa memória, né? Mas pode ser que, como existe um encadeamento de memórias, né? A memória forma uma cadeia. Sim. Pode ser que essa quina tenha a ver com outro simbólico do inconsciente
eu lembrei, eu estava conversando com meu irmão hoje, aí ele estava me dizendo, cara, tu lembra quando tu era pequeno que eu te balançava na rede? Aí eu Uhum, não lembro disso não. Aí pode ser que nessa rede eu já vi as quinas, né? Porque quando você é deitado, porque você é pequenininho, aí uhum, eu já fiquei imaginando isso, né? Que quando você é pequeno, você é balançado na rede e vê as quinas, vê o do teto, né? Você vai, fica olhando para o teto e vê as uhum. quinas. Pode ser que isso tenha a ver, não sei se tem. Sim, pode ser um Né? monte de coisa. Pode ser um monte de coisa. É o inconsciente, é esse negócio em aberto Sim, que a gente não tem como delimitar, você dizer assim, não, é isso e pronto. Agora, o problema é que quando você chega na psicose, isso acontece um desvio, entendeu? sim, olha lá. E é justamente isso que ele está falando, ó. Muitas formas de casos de psicose, ou quando em muitas formas, casos de psicose, lápis de memória, delírio e alucinação mostram um caráter bastante grave e se ligam ao desenvolvimento de angústia. Isso é sinal de que todo o processo de transformação se realiza contra a violenta forças opositoras, ou seja, já está acontecendo alguma coisa ali dentro também. Alguma coisa ali também está percebendo para ter essas forças opositoras, né? Mas exatamente, porque o problema é assim, o mesmo símbolo, o mesmo objeto, ele pode ser de várias formas dependendo da fase da vida, Hum, entendeu? Então, por exemplo, assim, vamos pegar um outro exemplo, um carro. Aí você, todo feliz, comprou um carro novo, andou um tempão, mas de repente acontece um acidente com o carro. E aí você perde algum querido dentro do veículo, do carro. Então, quer dizer, o mesmo veículo que te trouxe felicidade também te trouxe infelicidade. Então, você vê como depende também, e isso tudo também tem que ser trabalhado. Você entende como o negócio é a mesma coisa. Assim como você pode pensar no carro e falar, puxa, mas o meu avô tinha um tipo de carro nessa cor, nesse modelo, eu lembro dele viajando comigo, ou eu posso lembrar daquele carrinho que é parecido com esse modelo, com essa cor aqui, que eu brincava na rua. Entende? Então, uhum, é o mesmo tipo de objeto, apesar de ter várias. Mas são mesmos objetos, mas eles têm várias coisas diferentes. uhum. Você vê isso que é interessante disso. Por isso que eu falo, como interpreta isso? Eu também não sei. Eu não. Porque é muito. Você vê como é o mesmo. São várias coisas sobre a mesma coisa. E eu estou vendo que ele cita até os casos, além dos casos da psicose, ele cita os lapsos de memória, os É, delírios, as alucinações, né? Tudo isso é como se acontecesse um desvio, né, sim, do simbólico, digamos, do como o sujeito elabora o simbólico, exato. porque a vida inconsciente ela é mais simbólica do que a consciência, né? Sim. Por isso que quando você trabalha com símbolos, você mexe muito com o inconsciente. Uhum. Pintores, artistas ou matemáticos que trabalham com simbologias também, eles mexem muito com o inconsciente, eles nem sentem que estão mexendo, né, mas estão mexendo. Sim. Por que que a maioria dos psicanalistas diz assim, ah, vai pintar um quadro, né, vai fazer teatro, vai fazer alguma coisa. Por quê? Porque ele sabe que a linguagem que o inconsciente se expressa é essa linguagem, essa linguagem simbólica. Sim. E aí você consegue identificar melhor os seus sintomas, digamos assim, né? Sim. E a pessoa não percebe, né? É isso que é interessante. A pessoa não A percebe. pessoa vai fazendo e aquilo vai acontecendo. Agora é bom quando tem, por isso que eu estou falando da regressão, né? Quando Uhum. tem uma pessoa que consegue fazer a regressão, que sabe o que está fazendo, Sim. consegue fazer uma regressão em você. Não, ela consegue levar você até aquela memória que possivelmente ocasionou determinada patologia, uma pessoa, sei lá, que tem lapso de fala. Uhum. Eu tenho
uma amiga que o filho dela tem esse problema de lapso de fala. E ela diz, não, mas ele tem a língua travada. Aí eu, não, ele não tem a língua travada, não. Ele tem lapso de fala mesmo, e isso precisa ser trabalhado com o terapeuta. Uhum. Sim. E esse é um problema também do diagnóstico. É, Assim, às vezes uma coisa parece ser uma coisa, mas é outra coisa. É muito difícil, porque assim, aqui tá bonitinho, no texto tá bonitinho, mas chega no mundo real, é, nossa, aí a chapa esquenta, porque é muito difícil. Vai muitos anos de estudo, muitos anos de prática. Por exemplo, assim, um próprio paciente que eu estava falando no grupo sobre que é um paciente manipulador. Onde que ele entra aqui? Você não vai saber. Se ele tá, uma hora ele vai falar aquilo que é. Uma hora ele vai negar, outra hora ele vai mentir, outra hora ele vai fazer. E aí? É muito complicado. No mundo real é muito complicado. você não consegue mapear, né? Direito não, porque vai sempre faltar algumas variáveis, porque às vezes nem a pessoa sabe. Como é que eu vou saber se também a pessoa não sabe? Sabe? Não dá para saber o que está no mecanismo de defesa, se não está esquivando. E como é que você vai saber? É complicado. E aí que vem aquelas coisas de repetição, de elaborar. E aí que começa É, a dar isso. Entendeu? Só que repetição é uma mesmo, boa, repetição é uma boa. só que mesmo isso, olha aqui que interessante que ele fala aqui, ó. Mesmo essa questão do. Cadê? A gente falou da repetição. Ó, desse mundo da fantasia, a neurose retira o material para sua nova construção de desejo, achando geralmente pelo caminho da regressão, não é isso. Mas ele fala de outra coisa, que aqui acho que no final, mas um fantástico da psicose. Mas ele fala alguma coisa nesse texto que ele vai falando, ele pega uma porção de realidade, mistura com uma porção de fantasia, e mesmo repetindo, aquilo começa e continua sendo uma perda de realidade, uma substituição da realidade. Então você vê que mesmo assim é complicado, entendeu? Uhum. Por isso que é tão difícil trabalhar com diagnóstico. É muito difícil. Alguns ficam mais claros, igual borderline, ou fronteiriço, que a pessoa tá falando de boa, daqui a pouco tá gritando, berrando, e depois tá falando calma. Você consegue perceber algumas coisas assim, né? Ela dá meio na cara, né? Mas mesmo assim é complexo. Nada é fácil, nada é fácil. É. Bom, Ronald, tem mais alguma observação? Não, não, tranquilo. Tá bom, então. Então, eu agradeço. Só fechar aqui a ação.